Na quinta-feira passada, o Biden fez o clássico discurso, que é o discurso do Estado da União para o Congresso. Esse discurso é praticamente um discurso anual, mas esse ano esse discurso foi um discurso de um candidato à reeleição. Foi um discurso bem incisivo que tinha duas características muito importantes. Uma era desfazer a perspectiva do preconceito contra os idosos. O Biden já tem 81 anos e uma das marcas da campanha contra o Biden é a questão do etarismo. E a segunda é relembrar o que é Trump no poder. Porque a gente sabe que por mais que o Biden seja ruim, o Trump sempre vai ser muito pior, porque o Trump é o grande líder da extrema-direita internacional. Então ele trouxe várias questões sobre democracia, fez falas incisivas sobre o risco do Trump para um colapso da sociedade. Então ele fez dois discursos na prática. Um discurso focando no perigo Trump para toda a sociedade americana, em outro discurso tentando resolver alguns problemas que o próprio governo democrata criou internacionalmente e que está afetando sim o processo eleitoral americano. E esses dois problemas significam guerra na Ucrânia e a questão de Gaza. Internamente, um dos grandes problemas da política interna americana é a questão dos imigrantes, porque você tem contra os republicanos defendendo uma política de tolerância zero e que estimulam um excesso de preconceito, você tem os democratas tentando resolver o problema. O fato é que algumas regiões dos Estados Unidos, como Texas, têm tido atitudes extremamente desumanas com a questão dos imigrantes, e isso está dividindo sim o eleitorado americano. Mas um outro ponto que tem feito o Biden despencar nas pesquisas não é a questão dos imigrantes nos Estados Unidos e muito menos a questão da economia, mas a questão de Gaza. O Partido Democrata ele tem uma característica muito peculiar, ele tem um eleitorado jovem muito forte. Esse eleitorado jovem foi o responsável pelo Biden ganhar do Trump na última eleição. E agora esse eleitorado pode ser o responsável pelo Biden perder a eleição. E não é porque esse eleitorado vai votar do outro lado ou vai migrar, porque isso não acontece nos Estados Unidos. Mas, na verdade, esse eleitorado não vai sair de casa, porque, para ele, o Biden fez uma aposta errada quando apoiou Israel em Gaza. Lá no dia 7 de outubro, o Biden tinha certeza que apoiar a ofensiva de Israel em Gaza seria um ato extremamente positivo e que reverteria voto para eles. Talvez nos anos 90, sem a internet, isso aconteceria. Mas agora, em 2024, onde a gente tem tudo filmado e tudo jogado na rede de forma imediata, a perspectiva do jovem democrata ficou muito negativa com os horrores que acontecem em Gaza. E isso fez com que esse jovem simplesmente dissesse que não vai sair para votar, o que faz uma mudança muito forte na estrutura eleitoral americana. E além disso, em estados cruciais dos Estados Unidos, por exemplo, existe um público árabe muçulmano muito forte, não só em termos de voto, mas como em financiamento de campanha. Então o Biden fez essa aposta arriscada e viu cair muito nas pesquisas, tanto regionais como nas pesquisas nacionais. E foi justamente por isso que durante esse discurso, que é um dos discursos mais importantes que existem, ele trouxe a questão de Gaza. Ele trouxe também a questão da Ucrânia. Mas a questão da Ucrânia não é lá um grande problema interno do ponto de vista das pesquisas. Na verdade, as pessoas esperam o fim dessa guerra. Inclusive, já estão não curtindo o fato dos Estados Unidos dar dinheiro para a Ucrânia. Mas no caso de Gaza, existe uma preocupação efetiva do eleitorado com a forma como Israel age em Gaza, descumprindo todos os tratados internacionais e desrespeitando os direitos humanos. O jovem democrata é muito ligado à perspectiva dos direitos humanos. Então, isso fez com que o Biden perdesse parte desse eleitorado. Então, durante o discurso, ele ofereceu isso aqui. Ele disse que ia construir um porto em Gaza. Ao invés de cortar o financiamento de Israel, ao invés de lutar pelo cessar-fogo, ele disse que ia construir um porto para a chegada de ajuda humanitária. O problema veio depois. A ideia que parecia brilhante de construir um porto em Gaza foi por água abaixo quando esse mesmo senhor Biden disse que o porto seria construído por Israel, o que levantou várias dúvidas, porque a gente sabe que Israel quer ocupar uma parte de Gaza e tomar uma parte de Gaza. E a parte de Gaza que Israel quer é exatamente a parte do mar. Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe que Israel quer aquele pedaço ali exatamente para construir um novo canal de transporte e também por uma outra questão. De acordo com um relatório da ONU, que é um relatório enorme, e isso aqui é uma reportagem da própria ONU, existe uma reserva de gás e petróleo em algumas regiões de Gaza. E aí, justamente essa reserva está mais ou menos focada em mais de 500 bilhões de dólares. Então, é por isso que Israel tem promovido um processo de expulsão dos palestinos de determinadas áreas de Gaza.
E aí veio com essa história de Israel ser responsável por construir o porto. Imediatamente a estratégia foi por água abaixo. O Biden simplesmente, o que ele tinha conseguido reverter logo depois do discurso, porque as pesquisas que vieram logo depois do discurso mostrando que o Biden tinha dado um respiro, né? Estava ali encostado no Trump, já foi por água abaixo, porque a informação mostra que, na verdade, a preocupação não é resolver o problema da guerra, e sim auxiliar Israel no seu processo de controle do território de Gaza. O fato é que se Biden não mudar a perspectiva em Gaza, não tiver uma atitude mais ofensiva pelo cessar-fogo em Gaza, e se acontecer uma tragédia maior do que já está tendo em Gaza durante o Ramadã, o Trump ganhou a eleição. E o Trump ganhar a eleição é ruim para todo mundo, porque o Biden pode ser ruim, mas o Trump é muito pior, porque o Trump é isolacionista, o Trump é extrema-direita internacional e o Trump gosta bastante de dar uma olhadinha aqui para a área sul do mundo. E não é uma olhadinha com carinho.